Meus amados irmãos, vamos meditar agora numa passagem da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu encontrei aqui uma passagem muito boa, muito importante, para meditarmos nela hoje. Nós vamos confrontar as coisas que são visíveis, as coisas que a mão pega, mas que são passageiras. E as coisas, muitas vezes nós não conseguimos pegar, mas são duradouras e dão sustentação àquelas primeiras. Eu quero, sem perder de tempo, a gente meditar na mensagem dessa noite. Eu escolhi uma fotografia para ilustrar o que nós vamos comentar hoje. Vocês estão vendo aqui a foto de uma casa novinha, bonita, que qualquer um de nós gostaria muito de morar aí, né? Mas, ok, quanto tempo você ficaria olhando para essa foto, né? E ainda que, supondo que você conseguisse comprar essa casa, mas não conseguisse fazê-la sair desse estado que ela está agora aí, vazia. Para que serve uma casa vazia? Bonita, brilhante, limpinha, vazia. Para que serve uma casa? Se não é para colocar aí dentro a sua família, você, a sua família, as pessoas que você ama, não é? E eu, meditando um pouco nisso, eu busquei uma passagem na Palavra de Deus. E ela está bem aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 24. Eu quero ler com você. Acompanhe aí. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, os pássaros. Não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Olha só, né? Percebe esse reforço, essa frase que eu reforcei aí, né? Onde está escrito: a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Estou aproveitando essa passagem e essa frase de Jesus, né? Porque você vê aqui nessa frase um confronto sobre o que é mais importante. Sobre o que é mais importante. Porque que adianta você ter muita comida e não ter a vida? Para que serve a comida para quem está morto? Né? Para nada. A mesma coisa as roupas. De que vale ter as roupas se você não tiver quem as vista? Elas não são mais importantes do que o corpo, assim como o alimento, a comida, não é mais importante que a própria vida, né? Aqui nessa passagem, Jesus está, claro, enfatizando, né, a provisão que vem de Deus para nós, para que a gente não ande ansioso, irmãos, nesse mundo, porque todos os seres humanos, isso inclui a mim, a você aí, nós somos muito orientados, às vezes, pelo que o olho vê, que a mão pega. E se não é o Senhor para nos alertar a respeito dos valores, né? Essa frase aqui que Jesus falou, né, parece uma obviedade, né? Mas no tempo em que ele falou e na circunstância que ele falou, essa frase foi forte. Porque às vezes nós nos deixamos iludir tanto pelo que os olhos veem que a gente ignora o óbvio. Ignora e damos mais valor àquilo que é passageiro do que àquilo que é permanente.
não é? Eu aqui peguei um papel e um lápis e de cabeça eu consegui alistar, não é? Afora esses 2 exemplos de Jesus, mais 13 exemplos práticos para hoje mesmo. Eu peguei aqui uma foto de um rapaz dentro de uma casa vazia, né? Para que fique mais evidente assim, né? A sensação de vazio, de inutilidade, de uma casa grande, bonita e tal, e sem ninguém dentro, não é? A listinha que eu preparei. Você vai ver aqui do lado direito as coisas permanentes, as coisas duradouras. E do lado direito, as coisas que são passageiras, finitas. Coisas que sem aquela do lado esquerdo, elas não têm valor. Ou pouco, ou nenhum. Ok? Então, da mesma forma que o alimento não é mais importante que a vida, que as roupas não são mais importantes que o corpo, a aparência não é mais importante que a felicidade. Tem muita gente que aparenta ser feliz, mas não é. Ostenta, não é? Divulga, tá lá nas redes sociais, só sorriso, né? Só. Mas interiormente não há felicidade, não é? Feliz é aquele que tem a aparência e tem a felicidade, porque aí sim ela tem base, né? Ela tem base. E quando as duas coisas, esses dois lados se conjugam, né? Essa pessoa é um exemplo de vida para os demais. Amém? Hoje a sociedade erra muito também aqui, no outro item. Né? Hoje nós temos uma sociedade que colocou o amor para depois do sexo. Como se através desse você chegasse nesse. Não chega. Não chega. Não é? Como todos os outros itens aqui, isso não faz sentido, não é duradouro, não traz felicidade nem contentamento se não tiver esse aqui. Certo? Da mesma forma que palavras são mais fracas do que atitude. Não adianta falar e falar e falar até começar a dar cãibra na língua. Mas as mãos não se movem, os pés não saem do lugar, a obra não acontece. Não é? Aquilo que é dito não é praticado. Palavras se tornam vazias quando não há atitude. Não é? Tá certo? Então, queridos, também tem muita gente que quer o emprego, mas não busca a vocação. Ou não busca conjugar o emprego com vocação. Você vai perceber que os melhores profissionais são aqueles que trabalham naquilo que ele é vocacionado. Porque quando você não é vocacionado, você não dá 100%. Não é? Você não consegue ser 100%. Você não é páreo, você não compete com aquele que está lá no mesmo lugar, na mesma empresa, no mesmo setor, na mesma seção que você, que está ali por vocação. Né? Então, o emprego não é mais importante que a vocação. Ao contrário, a vocação torna o emprego permanente, como todas as outras coisas da esquerda tornam as da direita permanentes, profundas, valorosas. Não é? Adianta você ter uma casa e não ter uma família? Adianta você destruir a sua família porque a casa é mais importante? Né? Você desprezar a família porque a casa é bonita, a casa é isso, a casa é aquilo, não é? Tá certo? Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Por que muitos hoje erram no casamento? Porque não tem aliança. E eu não estou falando daquele anel que vai no dedo. A aliança é aquilo que une um coração ao outro.
Se o homem e a mulher não tiver uma aliança, eles estiverem aliançados entre si, e aqui trazendo a palavra aliança no sentido de contrato, de parceria, não é? De ligadura para agirem juntos, ligadura de alma, né? Aliança de alma e não de dedo, né? Não há casamento. Muita gente acha que pelo casamento chega na aliança. Vai ser muito difícil ou quase impossível. Mas todo casal aliançado está bem casado. Está bem casado. Viu? Muita gente joga na cerimônia de casamento, não é? A resolução daquilo que não consegue resolver porque não há aliança. Certo? Tá bem? Então, mais um caso em que, não havendo o da esquerda ou da direita, não é duradouro. Não adianta. Antes de se casar na igreja, no cartório, antes de pôr o anelzinho no dedo, é preciso haver uma aliança de alma, de coração. Uma coisa que liga uma pessoa a outra profundamente. Tá certo? Outro exemplo de que vale ter conhecimento e não ter sabedoria. O mundo já foi cheio de gênios que trouxeram destruição e desgraça porque tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Né? Foram grandes tolos. Não é? Porque às vezes é melhor a ignorância, não é? Do que o conhecimento sem a sabedoria. A ignorância é menos danosa do que aquele que conhece, mas não tem sabedoria para aplicar aquilo que aprendeu. Né? Eu digo, é possível ter fé sem ter Deus? Sim. Mas a fé em Deus é a verdadeira. Tem muita gente que tem a fé no dinheiro e Deus não está nisso. Tem a fé em outra pessoa e Deus não está nisso. Né? Tem fé em si mesmo, tem fé nos seus recursos, na sua própria sabedoria, no seu próprio poder e Deus não está por ali. Mas como todos os outros exemplos, essa fé, ela acaba quando naquilo que ela está firmada, se acaba também. Mas a fé em Deus, quando Deus acaba, então a fé se torna duradoura, porque aquilo na qual ela está firmada também é duradoura. Daqui para baixo eu pintei tudo de vermelho, porque estão relacionados uma coisa com a outra. Não é? O quadro inteiro vale para todos os seres humanos da Terra, mas esses últimos aqui servem para aqueles especialmente que professam ou se empenham através da fé, né? Seja uma fé falsa ou verdadeira, tá certo? Ok? Então, da mesma maneira, o próximo exemplo, tem muita gente que dá muito valor ao templo, mais do que à igreja que o frequenta, que se assenta nos seus bancos, não é? E às vezes até agride a igreja por causa do templo, explora a igreja por causa do templo, despreza a igreja porque não está cuidando do templo, se desgasta com a administração do templo, em vez de se desgastar com o reino, não é? Tem muita gente que presta culto sem a presença de Deus, porque o ritual ficou mais importante do que o agir de Deus. A forma, a maneira, o horário, os itens, quem prega, quem ora, quem reza, quem faz isso, quem faz aquilo. É tanto cuidado, não é? Com a liturgia, que se esquecem daquilo que torna tudo no sentido e permanentemente valoroso, não é? Muita gente ostenta uma religião, mas desconhece os caminhos da santidade. E eu vou te dizer, pus a palavra religião aqui para ser mais abrangente, mas tem muito evangélico e cristão, ou ditos evangélicos e cristãos, que não sabem o que é santidade. Tem um título, mas não tem a virtude, né, que embelezaria esse título. E hoje todo mundo sabe que a religiosidade não é nada. Nada.
É só aquilo que o olho vê, mas destituído, despojado daquilo que realmente faz sentido, não é? E dentro das religiões, muita gente quer ter um ministério sem ter um chamado. É o cargo acima da posição que Deus põe um homem e uma mulher. Não é? Porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus fala ide, Ele já proveu todas as ferramentas, todas as necessidades estão previamente supridas para que aquilo que Deus chamou a fazer seja cumprido. Agora, quando não há chamado, o ministério é vazio, é sofrível, é sem fruto. Ok? Da mesma forma, e parecido com isso, é a ministração sem unção. Porque o canto sem unção, a oração sem unção, a pregação sem unção, nada que se faça sem unção alimenta. Vai ser só um item da programação, mas não uma ministração. Porque numa ministração as pessoas que são ministradas saem alimentadas, fortalecidas, a fé está polida, a comunhão reforçada com Deus e com os homens, a paz consigo mesmo, a paz com o próximo, a paz com Deus garantida. Quando daqui para baixo a fé está em Deus, cuidando da igreja, se importando com a presença de Deus, buscando a santidade, agindo no chamado e exercendo com unção. Tudo tem sentido. Tudo isso aqui para dizer, tudo isso está dentro daquilo que Jesus falou. Porque assim como o alimento não é mais importante que a vida e nem as roupas mais importantes que o corpo, nada que está aqui é mais importante do que está aqui. Viu? Eu espero em Cristo Jesus de todo o meu coração que essa pequena palavra tenha trazido um alerta, tenha fortalecido a muitos, mas tenha alertado a outros a respeito daquilo que verdadeiramente importa. Que se deixe a aparência e se busque a virtude. Não é? Jesus encerrou com uma ilustração que eu também quero encerrar aqui. Olha só, um monte de pardaizinhos aqui, um do ladinho do outro se esquentando no inverno aí severo, né? Um abençoando o outro aqui com seu próprio calor, né? Só para trazer a última parte do versículo, né? Em que Jesus declara assim, ó, vocês têm muito mais valor do que as aves. Observem aí, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Amém? Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu desejei trazer ao coração dos queridos hoje, rogando a Deus que essas palavras simples, essa ilustração simples, tenha fortalecido você, tenha trazido alegria para a tua alma e tenha polido a tua convicção e a tua fé em Deus. Amém? Deus te abençoe e te use para abençoar. Amém.